Boa tarde, Jorge. Queria primeiramente lhe agradecer a participação nessa entrevista. É uma entrevista que tem como objetivo trocar experiências sobre o ensino remoto nesse momento de pandemia, da disciplina de análise e expressão no urbanismo, que você leciona e na qual eu tive a oportunidade de participar em 2 semestres. Queria conversar um pouquinho a respeito das suas impressões, né, das suas percepções sobre o ensino remoto e da sua experiência nesses 2 períodos, agora começando o 3º período no ensino remoto. Então, assim, só para iniciar, em qual período essa disciplina é oferecida? E a quais disciplinas prévias ela está associada? Essas perguntas seriam, então, para entender se haveria algum prejuízo à continuidade da disciplina, caso as disciplinas prévias não tivessem sido oferecidas de modo remoto durante a pandemia. Sim, ela é oferecida no 3º período da grade curricular. E, nesse sentido, ela poderia prender, né, caso não fosse oferecida, a teoria e história do urbanismo 2. Assim como também, se nós não tivéssemos a teoria e história do urbanismo 1 e a arquitetura, urbanismo e sociedade, nós teríamos problemas, né, no acompanhamento do fluxograma. Então, é importante que a disciplina seja oferecida, uma vez que o aluno segue o curso regularmente, tem a aprovação da disciplina, para que ele possa dar continuidade aos seus estudos, né, e ao seu planejamento também. E nesses quase 3 semestres de oferecimento da disciplina, qual tem sido a sua percepção sobre o ensino remoto? Já foi possível formular uma análise dos pontos positivos e negativos dessa modalidade? Na minha experiência, sim, porque eu trabalho com essa disciplina, que ela tem, né, uma dimensão prática na sua carga horária, mas é uma prática, como eu já disse aqui, sensível, né? Uma prática que pode ser feita em casa, as visitas estão sendo realizadas através do Street View, do Google Street View, e a gente tem conseguido, através, né, desse sistema de uma câmera mais possante, fazer os desenhos junto com os alunos. E em outras disciplinas, eu não poderia afirmar tão fortemente, tipo projeto. Eu não ministrei, no período da pandemia, nenhuma disciplina de projeto. Mas eu acredito que o professor ele deva ser alguém que busque, né, o aperfeiçoamento didático para enfrentar essas situações. E que talvez haja a possibilidade de fazer um curso de projeto eficiente a partir de estratégias didáticas, né, adequadas para o ensino remoto. Já que eu participei de 2 semestres, né, dessa disciplina, contribuindo, né, na parte didática da disciplina, né, no oferecimento de um módulo, eu vou aproveitar, né, e comentar que o ponto positivo que eu achei era a facilidade que nós tínhamos de acesso às informações, né? Então, qualquer dúvida ou qualquer tentativa de demonstração daquilo que estávamos comentando, nós poderíamos facilmente buscar na internet e apresentar na sala do Classroom. Mas os pontos negativos que eu observei foram, assim, não necessariamente em todas as aulas, mas em algumas, um pouco de desinteresse da turma na totalidade. Então, assim, a maioria dos alunos com a câmera desligada, poucos alunos comentando. Então, eu acho que, nesse sentido, o desafio do professor é ainda maior no sentido de envolver todos os alunos a participarem, né? Principalmente quando você está oferecendo a aula mais teórica, né? Nas aulas de apresentação de trabalho, isso não ocorria, claro, porque os alunos que estavam ali apresentando, mas eu acho que nas aulas teóricas, isso em alguns momentos aconteceu. O que você pensa? Eu concordo plenamente com você, né?
Muito embora, às vezes, eu chamava um aluno ou outro que estava com a câmera fechada e eles respondiam prontamente. Uma outra coisa que a gente vê também é se acaba a aula, por exemplo, 5 minutos antes, porque a gente tem essa questão do tempo assíncrono, né? E a gente fala, pegue esses 20 minutos, esses 15 minutos para trabalhar o exercício, qualquer coisa me chama no aplicativo da turma. Alguns ficavam. Esses que ficavam geralmente não estariam acompanhando a aula. Agora, nesse sentido, Milena, eu ocupo um pouco a universidade. A universidade, de uma certa forma, ela não fez um edital assim corrente, né, aberto, para as pessoas disporem de internet. Então, muitos alunos falavam que a internet era fraca, que a internet era cara, ou que compartilhavam essa internet e abrir a câmera seria também oneroso, acabaria com pacote de dados, né? Mas realmente essa parte você tem que seduzir muito a turma com dinâmicas, com experiências, o que não quer dizer que o aluno com a câmera fechada é sempre um aluno desatento, não. Às vezes ele está com a câmera fechada justamente por uma restrição do serviço de internet. Não é que, apesar disso, outro aspecto que também pode reforçar isso é que nós não temos nenhuma possibilidade de cobrar frequência no período remoto. A gente entende que é um período de muita fragilidade, famílias que estão enfrentando, né, dos próprios estudantes enfrentando a pandemia com doentes em casa, mas ainda que houvesse uma certa flexibilidade da frequência, eu não concordo que ela seja totalmente abolida. Você acredita que essa modalidade de ensino remoto, ela se aplica integralmente ao ensino da disciplina de análise e expressão no urbanismo ou apresenta prejuízos no processo de aprendizagem? Olha, tem uma parte da disciplina que teve uma compensação de um outro lado. A questão, por exemplo, das visitas, das vivências. Nós não poderíamos pegar uma turma e sair andando pela cidade, certo? Então, por outro lado, as pessoas começaram a trazer cidades africanas, trazer cidades europeias, trazer cidades americanas, cidades do interior do país para essas análises, né, que a gente chama de derivas urbanas, que é o deslocamento através desse recurso, né, do Google Street View e vendo aspectos da cidade. Isso foi bom, foi positivo, abriu o leque, né, de possibilidades urbanas. Mas nas nossas andanças, mesmo ali no entorno da escola, que é um território muito rico em termos de urbanidades, porque nós temos, né, áreas de ocupação mais recente, temos ocupações mais antigas, temos comunidades mais pobres. Então, tudo isso existe ali naquele tecido que também é recortado pelo mar e traz diversas questões que a gente pode contemplar, naturais, paisagísticas, enfim, eram aulas muito ricas, apesar de estarem sobre um território urbano limitado. Na disciplina de urbanismo, o aluno ele precisa não só observar o espaço, mas ele precisa vivenciar o espaço, né? E isso foi perdido com o afastamento que a pandemia nos obrigou a viver, né? Então, através dessas imagens estáticas, a gente não consegue perceber o espaço como um todo, né? Como que é a vida, a vivência ali. Então, eu acho que realmente o prejuízo da perda de contato, de você não poder ir ao local, isso realmente. Mas, por outro lado, a gente também conseguiu, como você disse, visitar, né, mesmo que remotamente, espaços que antes talvez a gente não trabalharia, né? Cidades africanas, né? Algumas outras cidades europeias que normalmente não são abordadas. Então, eu acho que esse pode ter sido um ganho, né? Concordo com você.
Eu acho que todos nós viramos voyeuristas urbanos, né? Só olhando e vendo as coisas, né? E eu concordo quando você disse que a internet, né, ela propicia uma quantidade de informações muito grande. Às vezes os alunos também trazem informações. Nós estamos falando, por exemplo, de cidades, né, da América Latina. Aí, de repente, um estudante fala: olha, quando eu estive na Argentina, eu fui em La Plata. Olha como é legal o traçado de La Plata. Aí abre um mapa. Né? Isso na sala de aula normalmente não acontece. Então, essa é até uma das coisas que eu estava conversando sobre a volta do ensino presencial, é que nós já estamos acostumados com essa qualidade, com essa velocidade de informações. Quando as aulas eram conjugadas assim, com a presença de um monitor, de alguém como você fazendo seu pós-doutoramento, ou como o Breno, o Otávio, que estavam fazendo estágio de docência, enquanto eu estava falando uma coisa, eles já estavam, sabe, coletando informações. O professor também esquece, são universos e universos de nomes de pessoas, de nomes de lugares, de siglas, de projetos, de programas, e esses dados vão fluindo, vão chegando, você vai compartilhando com os alunos, isso enriquece a aula. Sim, essa dinâmica é muito maior, né? De buscar informação, de fornecer uma imagem, de demonstrar aquilo que você está explicando, isso realmente. E até eu acho que ajudou na conexão entre os alunos, né? Porque eu acho que, de forma geral, os alunos se entendem muito bem nesse ambiente virtual, né? Na troca de mensagens, de e-mails, complementando um trabalho ao outro. Eu acho que isso realmente a gente pôde sentir nas apresentações finais, né? Não ficaram trabalhos fragmentados, né? Ficaram trabalhos bem conectados, né? Eles já nascem com o computador do lado, né? O próprio smartphone não deixa de ser um computador, não é? Propicia muitas coisas. Então, eles estão mais acostumados com isso. Foi muito bem colocado aí essa tua observação de como eles conseguiram encaixar os desenhos. Eles tinham dúvida. Eu mesmo também no início, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos recorrer à velha quadrícula, vamos fazer quadrícula e encaixar, porque primeiro eles criam um território geográfico, né? Para depois pensar o processo de surgimento, de crescimento da cidade nas diferentes etapas que caracterizam a urbanização no Brasil. É interessante também que muitas vezes eles ofereciam as ferramentas para essa interação virtual, né? Se não me engano, foram eles que apresentaram o Jamboard, né? Sim, acho que foi o Bruno que estava me ensinando numa aula. Professor, vou abrir aqui no Jamboard. Pode. Aí, mas e aí, o que eu faço, né? Aí, não, tem a canetinha ali, professor, clica aqui. Isso. Foi incrível, realmente ali eu vi o Paulo Freire, né, vivo, né, se manifestando assim com a gente, porque realmente eu aprendi com eles a utilizar o Jamboard. É uma forma também de estimular o interesse deles, né? E o meu também, né, Milena? Mas eu digo assim, quando a gente pede ajuda a eles, né? Eles se colocam na posição de professores, então acho que isso também ajuda para poder criar essa dinâmica de maior interação professor-aluno. A troca é importantíssima sempre, né? Hoje eu estava falando, né, mais uma vez citando Paulo Freire, que essa tolerância não é a tolerância de alguém que é superior e por bondade, generosidade, tolera o outro, né, que seja inferior, o tolerado inferior. Não. Nós temos o tempo todo que praticar a tolerância, mas pensando no outro como diferente. E não com essa contextualidade da inferioridade. Não é? Porque a partir do momento que eu vejo o outro como diferente de mim, qualquer outro tem alguma coisa para trocar comigo, para me oferecer. E aí as aulas passam a ser territórios, né, de muita celebração da existência, da riqueza do existir. Eu acho que a aula tem que ser celebração da existência. Eu acho até que o ensino remoto ele trouxe isso, a gente se obrigou a fazer alguma coisa para celebrar a vida por essa forma tão, né, separada, fragmentada, né, da ausência do abraço, dos olhares, da respiração, que silencia tudo quando a aula está boa. Mas
essa troca nos ensina também que a volta presencial não pode ser a volta para o aquilo mesmo, para aquela coisa insossa, para aquela coisa que o aluno leva, às vezes, 3 horas viajando, e não precisa ser distante da Baixada, não. Tem gente que, às vezes, vem de Copacabana e leva mais de 2 horas para chegar na escola. E chegar lá, ter uma aula insossa, o professor não comparece. A aula, né, presencial, ela tem que celebrar o encontro. Eu acredito também que, apesar de tantos prejuízos que a gente teve, né, desde que a pandemia se iniciou, um ponto positivo seria a prática diária da tolerância, né? Então, assim, no que diz respeito às aulas, a gente tem que entender a impossibilidade de conexão de um determinado aluno, a gente tem que entender que naquele dia, naquele horário, alguém pode ter tido um problema de força maior e não pôde entrar no horário definido, ou então que a internet caiu e a gente vai precisar reiniciar o computador e reconectar, e isso pode acontecer com a gente também, professor, né? Porque a gente está na mesma situação, a gente está refém das tecnologias e às vezes elas falham, então acho que a gente passou a ser mais tolerante nesse sentido também, né? E, de certa forma, com isso, otimizando o nosso tempo de aula, o nosso tempo de ensino, de modo que, exatamente isso que você falou, de modo que quando a gente se encontre, seja um momento de celebração, um momento de troca de experiências, um momento ou aquele momento que a gente conseguiu vencer, superar as dificuldades para se encontrar, então é um momento que tem que ser prazeroso, né? Já que não podemos estar em contato físico, né? Presencial, né? Já que o nosso único contato é um contato remoto. Então, acho que nesse sentido a gente também vem aprendendo muito, né? Tanto nós, professores, quanto os alunos, a como lidar nesse ambiente virtual. Então, seguindo nesse raciocínio, eu queria te perguntar se você considera que houve algum desafio maior para você como professor em se tratando de uma disciplina que, embora não seja uma disciplina específica de projeto, mas é uma disciplina que passa por técnicas de desenho. Como é que foi o desafio de ensinar técnicas de desenho virtualmente? Eu percebi, primeiro sim, né? Todo mundo ficou assustado. Você pode ser professor há décadas, né? Como é o meu caso, mas a gente fica assustado, né? Com uma situação completamente nova, da qual ninguém está imunizado. Agora é que a gente, com as vacinas, começa a ter um pouco mais de confiança. E você tem que trabalhar, você tem que ensinar. E como é que eu vou fazer isso? Então, essa parte de uma disciplina, né? Especialmente gráfica, né, onde você desenha para pensar a cidade, além de desenvolver, né, a sua expressão individual com um desenho sensível, algo que é muito comentado como necessário para o arquiteto que cria, para o arquiteto que pensa, né, novas formas, mesmo utilizando o computador, ele pode utilizar o desenho livre com ferramentas, com uma mesinha dessa aqui, né, digital. Enfim, e aí eu desenvolvi esse tipo de possibilidade que na hora eu nem estava pensando, né? Qual é a vantagem, né, dessa metodologia de trabalhar o desenho? É que agora, quando eu faço o desenho, e eu posso fazer um desenho, por exemplo, eu quero explicar, por acaso, uma texturização a lápis, né? Então eu chego aqui e mostra uma textura que pode ser feita assim, que pode ser feita, né, assim, né? E o aluno está podendo ver, né, se ele apertar aquele plugzinho, isso daqui vai ficar grande na tela do computador dele, ou até mesmo de um celular, ou eu posso desenhar uma casa rapidamente, mostrar para ele que tipo de desenho que eu quero, essa relação, por exemplo, com o universo vegetal que a gente tem, como que as texturas vão poder ajudar para identificar essas formas, esses materiais. Então, o que eu percebi é que muitas vezes o que eu fazia em sala de aula, primeiro, era visto por todos. Quando eu estava na aula presencial, tinha dias que os alunos chegavam a ficar em cima do meu ombro
para poder ver o que eu estava desenhando, o que eu estava querendo representar. Eu até falo, opa, assim minha coluna não aguenta. E dessa forma que todo mundo, né, está percebendo os desenhos que a gente vai criando, vai fazendo. E eu fazia desenhos bastante complexos, porque eu não fazia um exemplo assim em poucos segundos. Né? Eu fazia desenhos, às vezes, até de 15 minutos, e todos viam aquela feitura. Outra coisa também é que, às vezes, eu recebia um desenho de um aluno, assim, por exemplo, né, de um coreto. Não? Ah, professor, olha aqui o meu coreto. Aí eu falo, tá legal, mas se você botar uma outra curvinha aqui e a outra base de lá e criar também aqui uma outra visão, olha só, a forma do seu coreto vai ganhar outra qualidade. Ao mesmo tempo, você pode botar uma sombra aqui no interior ou criar uma textura de material, faz de conta que teu coreto seja de lâminas de metal, de alumínio, e você pode fazer um rendilhado aqui, mostrando as colunas, reforçando. Então, quando eu fazia essas coisas, eu comentava também lá no Classic, né, que o desenho podia ter mais textura. Eles iam e faziam, e muitas vezes eu percebia não um desenho copiado, um desenho igual, mas um desenho influenciado, né? Por aquelas coisas que eu ensinava na sala de aula, aquelas técnicas, aqueles grafismos, eles incorporam muito rápido. Aliás, eu até tenho achado que a turma, quando se coloca, quando comenta, eles estão mais maduros em termos de, sabe, discussão, de debate, de questionamento, né, dos temas que são abordados em sala de aula. Eu acredito que isso se deva também a esse momento de introspecção que a pandemia nos trouxe. Provavelmente eles estão lendo mais coisas, estão vendo Exatamente. mais lives. A gente teve quase que uma explosão. Tinha dias que eu não sabia, caramba, tem a live do professor tal, tem a live daquele grupo de pesquisa, tem a live de não sei quem, da geografia. E eu queria estar em todas e não podia, sem falar os nossos afazeres, né? O tempo que você deixou de perder nos deslocamentos, de certa forma, fez com que você ganhasse em tempo produtivo para você participar de lives, você ler mais, né? Serviu bastante para a capacitação de cada um, né? Então, assim, você tem às vezes uma reunião que termina em determinado horário e a outra que se inicia no mesmo horário. Se isso fosse presencial, você teria que descontar pelo menos meia hora de deslocamento, no mínimo, né? Então, acho que nesse sentido tornou o nosso dia mais proveitoso, né? É verdade. Agora, uma coisa que eu queria comentar em cima do que você fez agora, eu achei muito válida essa sua demonstração, né, com os desenhos, é que, pelo que eu pude perceber nos 2 semestres em que trabalhamos juntos, é que foi muito interessante o aproveitamento dos alunos nos períodos assíncronos, né? Então, nos períodos síncronos, você explicando as técnicas de desenho, nos períodos assíncronos, eles desenhando o que foi solicitado, e depois, no final, um reencontro para apresentação dos desenhos que eles desenvolveram e comentários antes da postagem no Classroom. Então, acho que isso foi muito proveitoso, né? Eu acho que isso estimulou muito essa troca e esse engajamento dos alunos. Eu concordo com você que, de uma certa forma, o aluno está sentindo mais retorno do docente. Pelo menos na experiência que eu venho praticando, a gente comenta no seminário, a gente escreve lá, né, no Classroom, e ainda damos essas dicas que, de uma certa forma, elas estão respondendo a questões que nem eram colocadas, mas que eram vistas, percebidas. Não? Então, eu acho que quebrou um pouco a timidez dos alunos em relação ao desenho também, né? Porque dessa forma eles podem fazer vários croquis e te apresentarem a melhor versão deles, né? Então... Estão fazendo em casa, né? Não tem aquela coisa da sala de aula, porque muitas vezes eu via coisas assim que me deixava até intrigado, né? O aluno me mostrar o desenho no papel ou no laptop, e aí se vinha um outro colega passando, ele virava o laptop. Já vi casos assim. Ou seja, é a vergonha, é a timidez, né? Mostra para o professor porque tem que mostrar. Agora, parece que há uma necessidade de conversa
convívio. Então, quando eles têm que fazer o seminário, eu que às vezes estava acabando o tempo da aula. Não, professor, deixa eu apresentar o meu, e o tempo passava, né? O que eu percebi é que eles começaram a participar das apresentações das outras equipes, porque era uma forma que eles tinham de aprender também, né? De verificar, bom, peraí, essa equipe apresentou essa técnica interessante, posso aproveitar no meu trabalho também, ou então posso fazer um comentário em cima daquele trabalho que eu estou vendo, que eu estou achando que de repente poderia ser melhorado. Então, acho que nesse sentido, quebrou um pouco aquele gelo, aquela timidez, né, que presencialmente a gente percebia, né? No ambiente virtual, todos estão ali, né? Todos estão dentro da sala, podem estar desatentos, mas todos estão ali, né? E eles começaram a ver uma vantagem nisso, que seria aprender com o trabalho dos outros. Então, eu acho que isso foi muito importante também. Foi uma forma de reunir todo mundo, coisa que presencialmente, às vezes, os alunos já se dispersavam depois que apresentavam seus trabalhos e a gente não tinha como garantir que todos ficassem em sala até o final, né? Verdade. O Classroom está ali para qualquer um que queira olhar os trabalhos seus e dos colegas que já foram, né, depositados ali naquela plataforma. E, às vezes, na sala de aula, porque era o último dia, o aluno chegava, apresentava o dele, ia embora, depois chegava uma outra equipe, apresentava, e as pessoas não conheciam a Não conheciam os trabalhos dos outros, e não só na sala virtual, mas também no Classroom você consegue ter acesso aos trabalhos que foram postados. Isso também eu achei interessante, é uma forma deles terem conhecimento do que os colegas estão produzindo, né? Alguma estratégia dessas digitais, das pessoas poderem ver o trabalho dos colegas, eu acho muito importante também. Esse compartilhamento da experiência é muito interessante, muito importante para o aprendizado de cada um. E também uma forma de você, como professor, ter um repositório de referências bibliográficas, né? Porque antes, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento que, de repente, quando voltar ao presencial ou ao híbrido, a gente não vai ter mais a Xerox, né? Com as pastinhas, com os documentos de cada disciplina. Eu acho que a gente agora está vivendo um outro momento, né? Onde esse repositório de documentos vai ser virtual. Então, isso também mudou. E veio, eu acho que foi uma mudança boa, né? Porque facilita o acesso e isso para todos, né, de qualquer lugar. Essa crise econômica que está colocada, as famílias, né, que foram desempregadas, os filhos que estão trabalhando, eles vão impor à universidade essa busca de um ensino híbrido. Agora, esse ensino híbrido tem que ser planejado e praticado de forma realmente a reduzir as idas e vindas dos estudantes. E você só vai conseguir isso oferecendo horários variados de turmas, ter os turnos, exatamente, ser mais regulamentado, as disciplinas serem híbridas, análise e expressão mesmo, que você tem, né, teve contato. Ela poderia ter um dia presencial de visita, de trabalho de campo, e outros dias ter essa experiência remota. Isso daí exigiria menos espaço de salas. A gente poderia ter um rodízio melhor distribuído das salas, até aumentar a oferta de vagas para o curso. Não? E isso também vai impor, por esse viés da qualidade, que a gente não abandone de todo essas ferramentas. Eu não pretendo abandonar. Porque realmente, mesmo para desenhar, né, um simples coretinho como esse, se você for passando de mesa em mesa, mesmo que você vai juntando um grupinho de 4, 5, você vai ter que desenhar isso daí o quê? 6 vezes numa turma de 30. Aí fica chato também para o professor. E fora que as aulas podem ser gravadas e o aluno que não pôde comparecer, ele tem a possibilidade de assistir a aula. Né? Então, isso é muito bom também, coisa que presencialmente não ocorria, né? É verdade, menina. Agora, aí também vem um outro problema, né? A universidade, de uma certa forma, nos orientava para ter cuidado com o material, né, audiovisual, principalmente, que a gente utiliza, filmes, imagens, né, porque isso poderia cair, né, na questão dos direitos autorais.
Então, o que eu tenho feito, sempre que eu tenho um vídeo, uma coisa, eu mostro lá o link, vão assistir. Então, aí eu não gravo aquele momento, tem o link, quem quiser ver depois, veja. Porque, de uma certa forma, tudo recai nos ombros do professor. Então, se tiver que acontecer um processo por conta de direitos autorais, provavelmente o professor vai ser a primeira instância a ser convocado para explicar por que utilizou aquele material. Isso também é complicado, né? Numa sala presencial, ninguém vai falar, o professor usou o vídeo e tal. Não, mas foi ali, naquele momento aconteceu, depois desligou. Mas como a coisa é gravada, fica um testemunho. Isso daí complica muito. Eu acho que a regulamentação do ensino remoto, ela passaria por todos esses pontos, né, para que isso fosse melhor definido, para que a gente não tivesse problema, né? Até uma forma de orientar o professor. Pode, né? O que eu posso usar, o que eu não posso usar. Existe aquela licença Creative Commons, não sei se você conhece, que são imagens que você pode utilizar. E eu acredito também que, sendo para o ensino, né, haverá uma tolerância maior, né, da sociedade, dos próprios autores. Mas ainda assim a gente fica muito receoso, né? Mas imagina, como é que você vai dar uma aula, por exemplo, de teoria da paisagem, que eu também trabalho, mostrando o paisagismo ao longo do tempo, os jardins, ainda que eu tenha viajado e visto muito dos jardins, mas eu não vi todos, e tem uns modelos que a gente tem que realmente apresentar, que é de registros históricos pelo olhar de um outro fotógrafo. Então, Jorge, para finalizar, eu queria só te perguntar se, não só na disciplina de expressão no urbanismo, ou então em outra disciplina que você lecione, você acabou desenvolvendo alguma dinâmica especial de ensino? Eu utilizei, por exemplo, os mapas voadores, né, mapas volantes, né? Me lembrei até das massas volantes lá da França. Que são esses mapas que a gente já comentou aqui, que cada aluno desenha um território e o grupo compõe um território maior, integrado, onde uma cidade vai surgindo e passando, né, pelas fases colonial, ferroviarista, rodoviarista e moderna. Né? Então, essa é uma dinâmica legal. Dinâmicas de leituras, né? Onde um lê um pedaço, o outro tem que fazer uma pergunta sobre aquele pedaço, escolher alguém da turma, escolhe, aí aquele já apresenta de novo o texto, e assim a coisa vai fazendo, né? Um rodízio, e todo mundo está atento, porque quem faz a pergunta também é, de uma certa forma, pontuado, né? Mas é contemplado, né, pela sua participação. E eles gostam de participar, eles gostam, né, também de se mostrar, né? Mesmo os tímidos, como dizia o Carlos Melo, é tímido fazendo se mostrar, né? Faz parte. Então eles vêm, eles chegam, eles falam, eles fazem as coisas. É muito legal, é muito divertido, é realmente estimulador, né? A docência tem esse lado bom, né? Principalmente quando a gente tem essa dimensão, né? Na verdade, procura cada dia desenvolver, aprimorar mais, de uma tolerância verdadeira, que a gente aprende a respeitar e a ter a curiosidade pelo outro, de conhecer seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, né? Enfim, eu acho que tolerância é uma virtude para ser criada e cultivada. E essas dinâmicas, eu sempre costumo dizer, existem as dinâmicas competitivas, existem as dinâmicas que são solidárias, né? Eu lembro daquela história do Umbutu, que um americano chegou numa aldeia africana, botou um pote de balas lá atrás de uma árvore e falou para as crianças: gente, olha só, olha, criançada, quem chegar primeiro lá naquele pote de balas atrás da árvore vai ficar com as balas. Aí, quando ele apitou, as crianças deram as mãos e foram todas juntas pegar o pote de bala. E aí ele perguntou: mas por que vocês fizeram isso? Aí eles falaram assim: olha, se um ficasse triste, não seria bom para ninguém. Isso é o Ubuntu. Né? Então, acho que a gente tem que produzir esse mundo, né, da solidariedade, da confiança no outro, né, da tolerância. Então, as dinâmicas procuram caminhar nesse sentido. Né?
Eu queria citar como exemplo o trabalho com o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Eu achei muito interessante a sua proposta de ler trechos do livro, né? E depois foi muito interessante ver a percepção de cada aluno, né? Na forma de representação dessas cidades, Sicília, Leônia, né? Foi possível assim verificar na expressão de cada um e nos relatos que eles fizeram sobre os seus desenhos as suas percepções, que diz muito sobre as suas vidas também, né? Sobre as suas experiências de vida. Ah, sim, né? Aqueles desenhos do estante, né? É o croquis do estante, porque também a gente tem um hábito na nossa escola, eu acho que até numa prática brasileira de ensino, de arquitetura, é de cobrar uma perfeição. As pessoas querem coisas muito arrebatadoras e perfeitas. E eu me lembro de uma vez que eu estava com uma aluna argentina em sala de aula, que ela estava fazendo, né? Uma equalização curricular para poder ter o acesso ao diploma e o exercício profissional no Brasil. Então, eu passava um determinado exercício, eu comecei a notar, enquanto ela fazia 10 croquis, até coloridos, os nossos alunos ainda estavam fazendo aquela joia, aquele tecido, né? Então, eu acho que é importante esse croquis ligeiro, o Deus do estante, a ideia jogada no papel, e você aprende a se expressar melhor assim, dessa forma, né? Na turma de didática, esse período, e não foi ideia só minha, a gente sempre pede um artigo para cada estudante. Eles falam, nossa, mais um artigo, são tantos artigos, tantos professores pedindo artigo. Vamos fazer uma coisa diferente. Foi a Cris que trouxe essa ideia. Por que a gente não faz que nem o pessoal lá da história fez? Vamos criar vídeos. Eu embarquei na ideia porque eu gosto de embarcar em novas aventuras. E aí o resultado foi surpreendente. Surgiram vídeos fantásticos de gente circulando pela cidade, uma menina que anda de skate, mostrando as percepções, depois ela larga o skate, sai correndo, entre outras questões, né, que foram abordadas, né, disso que a gente está falando, que a gente sente mais falta, que é a vivência, né? Seja essa vivência do abraço, seja a vivência de ir ali na feirinha dos alunos comprar um brigadeiro, eu que nem posso comer doce, não, mas comprar um brigadeiro e achar que estou comendo escondido. São coisas muito boas, mas é aquilo que a gente falou, tem que ser coisa que produza sentido de estar ali, né? Essa celebração do estante, o estante realmente vivido. Eu assim queria sinceramente lhe agradecer a sua disponibilidade em se reunir comigo para essa troca, né? Não vou nem chamar de entrevista, mas essa troca, essa conversa, esse bate-papo. E, enfim, dizer que esse nosso encontro foi gravado, pedir sua permissão. Enfim, te agradecer bastante. Milena, eu te agradeço, tá, pela escolha, né, para essa entrevista, na verdade, para esse trabalho. Te vejo como uma profissional muito séria, muito competente, e acredito que o seu trabalho vai ser uma grande contribuição para o pensamento sobre o ensino e a educação de arquitetos e urbanistas em nosso país, e quiçá até em outros países, em outras experiências. Tá? Foi muito bom, pode utilizar a gravação, tá? Para fins didáticos pedagógicos. Tá? Obrigada.